A Argentina, nosso país vizinho, maior rival no futebol, vive numa crise profunda. E pensar que no século XX a Argentina estava no top 10 dos países mais ricos do mundo, inclusive na frente da Alemanha e também da França. Hoje, mais de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza e com uma inflação recorde dos últimos 30 anos. Inclusive, só em junho de 2022, a inflação foi maior que 60%. E muitos especialistas analisaram a Argentina e dizem que ela não tem como se recuperar, pelo menos nos próximos 50 anos. Então vamos entender um pouco do que está acontecendo com a Argentina e o que causou essa crise profunda até agora. Lembrando que a gente não quer nenhum país pobre, inclusive e principalmente nossos países vizinhos. Com isso, a gente até consegue, com a nossa moeda desvalorizada, fazer um turismo barato na Argentina, mas muitos que vão ver há um nível de pobreza muito grande, e isso não é bom para nenhum país. E a Argentina hoje já é considerada uma nova Venezuela com inflações altíssimas. Então vamos entender um pouquinho do que está se passando pela Argentina. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê seu like porque isso ajuda demais. Aqui embaixo tem vários links interessantes, desde o nosso treinamento Segredo das Passagens Aéreas para você viajar mais barato, até mesmo o cartão Wise para você pagar mais barato em sua viagem sem ter IOF e sem ter taxas. Então, vamos direto ao ponto, que é essa crise da Argentina. Lembrando que no início do século XX, o país estava próximo do PIB per capita dos Estados Unidos e na frente de vários países, como a França e a Alemanha. 50% do PIB de toda a América Latina era da Argentina. Era destaque na agricultura, o fluxo de capital estrangeiro e grande estabilidade política, imigrantes de toda a Europa, italianos e espanhóis principalmente. Em 1914, estima-se que mais de 35% da Argentina eram de imigrantes. E a Argentina sempre foi muito dependente de commodities. Entre 1929 e 1932, perdeu um quarto do seu PIB. Então, iniciou-se a década infame. E entre 1930 e 1943, tiveram 2 golpes de Estado. Isso seria apenas o começo dos golpes de Estado da Argentina. Logo depois, teve o Tratado de Roca-Roussillon, de 1933, com o Reino Unido, que foi um tratado totalmente unilateral. O acordo comercial, concluído em 1º de maio de 1933, entre a República Argentina e então o Império Britânico, tinha como novas condições para a Argentina pudesse continuar exportando carne bovina para o que viria a ser o atual Reino Unido. Mas com isso, o Reino Unido controlou todo o sistema público da Argentina, principalmente de Buenos Aires. E depois, com Perón, teve a maior classe média da América Latina, aumento dos salários e tudo estava fluindo muito bem na década de 60. A longo prazo, com muitos gastos públicos para financiar um bem-estar social, a inflação logo bateu na porta, mantendo entre 1944 e 1975 a média de inflação anual de mais de 25% todos os anos, e foi ficando mais isolado do resto do mundo. O peronismo, que domina a Argentina até hoje, mesmo com política de esquerda e de direita, ela se caracteriza por populismo e altos gastos públicos. De lá para cá, tivemos mais 4 golpes de Estado, totalizando 6 golpes de Estado apenas no século XX, que abalaram ainda mais a Argentina, sendo hoje o único país do continente americano, comparado com o século anterior, que ficou mais pobre. Carlos Menem, a Argentina melhorou bastante com o novo presidente. Mesmo dizendo ser peronista, ele privatizou e foi mais liberal, com a abertura de capital estrangeiro. Mas logo em 1990, bateu mais de 1.300% de inflação ao ano.
o governo criou alguns programas de estabilização, mas logo em 1965, depois da crise, se estabilizou 2% ao ano de inflação. Sempre tivemos a Argentina muito estável, com alguns momentos bons e alguns momentos ruins. Com a ajuda da crise asiática de 97 e a crise mexicana de 94, a Argentina se afundou ainda mais. Com fuga de capital estrangeiro de países emergentes e com desconfiança sobre a Argentina, teve muita entrada de capital estrangeiro ao longo das décadas, com o que fez alguns produtos fossem mais baratos internacionais de fora do que os próprios produtos argentinos, causando outras crises no próprio país. Aumento de importação e declínio de produtos local. Tivemos também um alto grau de dolarização, carros, imóveis, todos cotados em dólar. Em 2001, foi registrado um calote junto ao FMI de mais de 100 bilhões de dólares e 15% encolhendo em 2 anos o PIB do país. Já no século XXI, o boom do preço dos commodities fez a Argentina respirar e ter um pouco mais de esperança. A carne, a soja, aumentou mais de 20%, fazendo com que o PIB fosse positivo entre 2003 e 2008. Mas, mais uma vez, foi mal aproveitado. A esperança era a entrada dos novos presidentes, que primeiro foi o Néstor Kirchner e depois a Cristina, sua esposa, mas expandiram o gasto público absurdamente. E em 2014 tivemos um novo calote. Já em 2015 tivemos a entrada de Maurício Macri, primeiro presidente que não era peronista. Ele era liberal, mas isso acabou não ocorrendo. A pobreza só aumentou e a dívida também. Já hoje temos Alberto Fernandes, que é peronista também, com a inflação recorde e risco de novo calote. Mais 44 bilhões ao FMI, 4 vezes do segundo colocado, o Egito. A reserva da Argentina hoje é de menos 40 bilhões de dólares, comparado ao Brasil, que tem 385 bilhões de dólares. Hoje na Argentina temos poucos ativos estrangeiros para seguro, então o colapso sempre está vindo. Com isso tudo, a gente tem um futuro muito incerto da Argentina, com uma inflação cada vez maior e sem muita esperança. Tanto que na parte turística a gente tem o dólar blue, tem até um link aqui em cima mostrando como que funciona. Para a entrada de dólar, hoje vale 2 vezes mais, ou seja, se você tem R$5, os seus R$5 valem 10 para comprar pesos argentinos, para você poder entrar na Argentina e o dólar também poder entrar na Argentina. Então, o que esperamos é que com certeza aí tenha um pouco de melhora na Argentina. As perspectivas são muito pequenas diante do cenário cada vez pior por lá. O aumento da pobreza, todas as coisas ruins que vem acontecendo nas trocas do governo e o aumento de gasto público cada vez maior. Então, esse foi o nosso resumo do que está acontecendo com a Argentina e as perspectivas para os próximos anos. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like porque isso é muito importante aqui para o canal e a gente volta em breve. E não se esqueça, aqui no final vão ter vários vídeos aí de roteiros de viagens, histórias e também aqui embaixo o link do meu treinamento O Segredo das Passagens Aéreas, para você economizar até 70% na sua próxima viagem. E também o treinamento Invest Trip, caso você queira investir e não ficar em apuros. E abaixo, vários links de desconto, inclusive o Wise, o seu cartão, para quando você viajar, não pagar IOF e economizar em mais de 45 moedas ao longo do mundo. Quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, muito prazer aqui do Estruturando Ideias. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fui!